Ação. Boa noite, mais uma vez. Nós já estávamos aqui conversando e com muita alegria e gratidão em estarmos unidos em coração com os nossos companheiros aqui do Canadá, que hoje estão acompanhando o Meme Coquito no Society, companheiros do Brasil, Tayane está lá em Chicago, e nós estamos muito felizes, muito gratos pela participação do nosso querido companheiro, irmão Jorge Larra, que se disponibilizou a estar conosco e vai conversar, né, fazer uma exposição sobre o tema Devassando o Invisível. Logo após a exposição, nós vamos abrir o espaço, esse momento, para trocarmos algumas ideias com o companheiro. Jorge, muito obrigada. Nós vamos fazer a leitura de uma página inicial, seguida da prece, com a nossa companheira Nina. Obrigada. Linda, estou com um probleminha aqui, só um minutinho, tá? Você me dá 2 segundinhos? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Eu faço aqui então, Nina. Pode ser? Não, pode ser então. Tá jóia. Eu vou fazer a página e daí você, os 2 segundinhos, você faz a prece, pode ser? Combinadíssimo, tá? Obrigada. Olha. Então, pegamos aqui o Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. No trato comum, é razoável estejamos sempre cautelosos, a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Os outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz, à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e, amealhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais suscetíveis de golpear quantos renteiam conosco na atividade cotidiana, envenenando-lhes a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletíveis. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações vinagrosas. Precatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem trabalho harmonioso e bênção do sol. Muito obrigada, Aline. Então, agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos abrir os nossos corações, as nossas mentes. E elevando o nosso pensamento em gratidão, vamos agradecer por essa oportunidade maravilhosa de nos reunirmos, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina tão esclarecedora, tão maravilhosa. Hoje, em especial, agradecemos pelo nosso irmão que se dispôs a estar conosco, mesmo tão tarde, lá no Brasil, que possamos fazer dessa próxima hora juntos um momento de muito aprendizado, que possamos
mergulhar verdadeiramente nos próximos minutos, né, momentos em que estaremos juntos, para aprendermos juntos que as lições de hoje, que os ensinamentos venham nos tocar de alguma forma, para que possamos sair daqui melhor do que entramos. Nos abençoe hoje e sempre. Fique conosco, Pai amado. Que assim seja. Jorge, é com você. Uma boa noite para todos nós. Quero a minha grande satisfação de estar hoje na presença de todos e dizer que na nossa noite de hoje vamos ter a oportunidade de conversar sobre esse aspecto do devassação do invisível. E na nossa programação está previsto que a gente tenha um momento de fala e depois um momento para a gente conversar, de fazer perguntas. Eu gostaria de propor um formato um pouco diferente. Eu gostaria de propor que nós fôssemos conversando e já tirando as nossas dúvidas durante a exposição, para a gente ter 1h30 de conversa, ao mesmo tempo trabalhamos com conteúdos. Assim a gente não fica aguardando para a resposta sobre determinada questão, a gente vai administrando esse tempo de certa maneira, já descentando o grupo naquilo que necessita. Pode ser assim? Ok, combinado. Pode ser. Bom, eu estou na Federação de nesse momento e o computador aqui é programado para fazer a avaliação de antivírus exatamente na área da nossa live, por isso que está um pouco travado aí. Vamos ver se daqui a pouco passa e a gente ganha mais velocidade. Então, vamos lá. Desde o princípio da história da humanidade, o invisível sempre se revelado para a humana. Não houve um minuto, nem um momento na nossa história em que os seres humanos desconhecessem a existência do invisível. Os historiadores que pesquisam sítios arqueológicos do período da chamada pré-história nos dão conta de uma informação extremamente preciosa nesse sentido. Eles nos dizem que é comum encontrarmos determinados indivíduos que foram sepultados na presença de seus objetos pessoais, do seu arco, da sua flecha, das suas tigelas e daquilo que, de certa maneira, pertenceu ao indivíduo que está desencarnando. Então, o que os historiadores dizem a respeito desse fenômeno do sepultamento junto com objetos pessoais? Eles dizem que isso se dava porque, desde o período da pré-história, a criação humana já era dotada de recursos para o entendimento de que a vida após a morte existia. O que justifica o sepultamento das pessoas junto com seus objetos pessoais é exatamente a compreensão da existência da vida após a morte. Porque se o homem não soubesse da existência do chamado invisível, ele não teria condições de depreender que após a morte do corpo físico, o indivíduo precisaria preservar seus objetos pessoais, porque ele era percebido vivo depois do período do seu sepultamento, acompanhando os seus companheiros nas caçadas, convivendo nos seus espaços, dentro das horas de reunião em torno da fogueira. E por esse motivo, a compreensão da existência do espírito, de uma dimensão do homem,
para além da matéria, era um fenômeno bastante comum, fazendo com que os arqueólogos tenham a conclusão de que desde o período da pré-história havia a compreensão da existência do homem de uma parte que sobrevivia à matéria. Então, o que nós vamos perceber é que desde a formação das religiões mais antigas que a humanidade já teve, uma frase era repetida desde os primórdios da humanidade. E esta frase era: existe vida após a morte. No início da civilização humana, um período bastante remoto em relação aos nossos tempos de agora, recuando no tempo aproximadamente 6.000 anos, nós vamos encontrar a construção do primeiro texto religioso que a humanidade conhece, chamado Os Vedas. A palavra Veda, em sânscrito, significa conhecimento, saber. Os Vedas significam os conhecimentos. Eram, na verdade, 4 volumes em que se reunia, nesses 4 textos, todo o saber que o ser humano possuía nessa época. Entre os 4 volumes, havia um particular muito interessante, chamado Rig Veda. E no Rig Veda, que era composto de um conjunto de poemas, de cânticos, chamados de Upanishads. Dentro dos Upanishads, havia várias poesias falando sobre a alma, sobre a imortalidade, com alguns conceitos bastante precisos sobre a questão da evolução e do processo de transformação das almas através do fenômeno dos renascimentos. Existe uma parte dos Vedas em que é possível encontrar uma frase como esta: se não vos desembaraçardes das vossas imperfeições morais, apenas vos condenareis a renascer em outros corpos e talvez em outros mundos. Nos Vedas, portanto, não está consagrada somente a ideia da reencarnação, mas também a ideia de que havia a migração dos espíritos de mundo para mundo. A chamada migração planetária estava definida nos textos religiosos mais antigos que nós podemos conceber, nos revelando que o invisível, desde as épocas mais remotas, para a constituição da civilização no planeta, já estava definida no corpo religioso do pensamento existente na Índia, onde espíritos de uma elevada condição intelectual encarnavam nesse período, mas que traziam graves conflitos na área da emoção e, por isso, exigiu-se deles a necessidade de experiência nesse planeta para que aprimorassem o seu coração no saber das verdades do Espírito, ao tempo em que também ofereciam aos homens da Terra os seus conhecimentos espirituais e intelectuais para o desenvolvimento do nosso planeta. Não somente nos Vedas, na Índia, esse elemento espiritual compareceu na nossa história. Nós temos também, nesse mesmo período, nesse mesmo milênio dos Vedas, mas um pouquinho mais recente, num período que é de aproximadamente 5.200 anos atrás, ou seja, há mais de 5.000 anos,
nós temos a construção de um outro texto religioso, chamado de Mahabharata. O Mahabharata é um poema muito longo, constituído de mais de 100.000 versos. E esse poema fala de diversas coisas, inclusive das questões referentes à existência da alma, do mundo espiritual, da reencarnação, de uma série de outros conceitos espirituais. Dentro do Mahabharata, que é muito grande, existe um pequeno pedaço que é considerado o ponto mais importante do Mahabharata. Se nós pudéssemos comparar o Mahabharata a uma joia, o Bhagavad Gita é a pedra da joia. É o elemento mais importante e mais belo dentro do Mahabharata. Esse trecho do Mahabharata é chamado de Bhagavad Gita. E ele é importante porque é nesse cântico referente ao Bhagavad Gita que nós iremos encontrar os ensinamentos de Krishna. Krishna teria sido um conselheiro do príncipe Arjuna, que, encarnado naquele período da história da humanidade, oferece um texto maravilhoso de 18 capítulos, nos quais Krishna discorre sobre a vida imortal, sobre a reencarnação, a lei de causa e efeito, o processo de autoconhecimento, a transformação dos homens, e as estratégias para a transformação moral e o alcance da felicidade, ou a vivência do amor e o despojamento do homem das suas imperfeições morais. O Bhagavad Gita é chamado de sublime canto da imortalidade, porque o que mais ele fala é sobre a vida após a morte. O que mais ele retrata é o mundo invisível, a existência do espírito e todas as questões dele decorrentes que dizem respeito a essa condição do homem no pós-morte e essa possibilidade de nós conseguirmos entender o grande mecanismo da lei a qual estamos submetidos. Então, o invisível também está revelado, devassado dentro do Bhagavad Gita, que não deixa dúvidas para a humanidade sobre a existência do espírito, da sua comunicabilidade com os homens e do fenômeno da grande lei da reencarnação com estratégia para a evolução dos seres e a sublimação das nossas almas. Um pouquinho mais para o Ocidente, nós iremos encontrar também textos muito preciosos dentro do judaísmo. Textos religiosos que são chamados de Kabbalah. Kabbalah significa recebe. Eu entrego para você. Estou entregando para você um conhecimento. E a Kabbalah é um conjunto de verdades espirituais estudadas pelos iniciados dentro do judaísmo, que, mergulhados nos seus textos, sabiam que existia um Deus único, que a alma era imortal, que havia um mundo espiritual, que os espíritos se comunicavam com os homens, que havia a reencarnação, que havia um processo de planejamento reencarnatório e que o acesso à felicidade se dava através da transformação moral e o abandono das imperfeições humanas rumo à felicidade. Conhecem alguma doutrina parecida com essa? Sim. O invisível também estava revelado dentro do judaísmo, mas não para todos, porque a Kabbalah não era oferecida para todos os homens. Apenas os iniciados tinham o direito de estudar essa mensagem, que era tida como uma doutrina secreta, que não era entregue a todas as pessoas e, por isso, era oferecida somente àqueles que haviam demonstrado um verdadeiro interesse e capacidade de mergulhar nos seus mistérios. O invisível também estava revelado entre os egípcios.
A religião egípcia, formada por seus diversos deuses antropomórficos, onde Ísis, Osíris, Horus, Anubis constituíam os elementos principais do panteão egípcio, eram a parte da doutrina oferecida para o grande público. Porque a esses que eram considerados ignorantes, oferecia-se apenas uma mensagem de caráter politeísta e sem um aprofundamento específico nas verdades do Espírito. Mas para aqueles que eram considerados os iniciados, para aqueles que ingressavam nos templos egípcios para conhecerem os mistérios profundos da vida, revelava-se o invisível para esses indivíduos, oferecendo verdades muito antigas, que falavam a todos eles sobre a existência do Espírito, da reencarnação, do julgamento após a morte, da preparação dos homens, para que após a reencarnação pudessem oferecer aos senhores do mundo espiritual boas respostas para perguntas que eles fariam com relação à conduta dos homens e como haviam vivido aqui na Terra, entre os seus, se haviam realmente produzido o bem que tinham se comprometido de fazer. Na religião que era oferecida para os egípcios, havia um livro que era colocado ao lado da múmia, para que depois da morte, quando ela retornasse à vida, uma vez que os egípcios também sabiam da vida após a morte, por isso o embalsamamento para preservar o corpo, para quando a alma voltasse para reabitá-lo, os egípcios tinham preocupação de todas as vezes que promoviam o sepultamento de alguém, eles colocavam um pequeno livro ao lado da cabeça da múmia, para que a múmia consultasse esse livro e assim pudesse melhor se orientar após a morte. Era um livro de orientações para os que partem da terra. Nele estavam cânticos, orações, pedidos aos deuses e uma série de informações sobre a vida espiritual. Quando os ladrões de múmias abriam os sarcófagos, eles sempre encontravam esse livro ao lado da cabeça do morto. Então, eles passaram a dar a esses livros o nome de o livro do morto. O livro era do morto que estava ali do lado. E com o tempo foi consagrado entre os que faziam a abertura dos sarcófagos, dar a essas obras o nome de O Livro dos Mortos. Como o morto não escreve livro, o mais acertado talvez seria chamar esse livro de O Livro dos Espíritos, e não o Livro dos Mortos. Mas, na verdade, nem era o nome dele, sabe? Os assaltantes de túmulos nem sabiam o verdadeiro nome que esse livro tinha. Mas os egípcios haviam dado um nome para essa obra. Eles diziam que esses cânticos, essas orações e essas orientações eram para orientar o morto após a morte, para que ele não ficasse perdido no mundo espiritual. E sabem qual era o nome desse livro? É impressionante o nome dele. O nome dele era Saída para a Luz, ou Caminho para a Luz. Vejam, 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 vejam a nitidez do pensamento egípcio de que havia um caminho para a luz e que os espíritos poderiam, após a morte, encontrar esse caminho se tivessem uma orientação, uma preparação de maneira que pudessem acessar num estado de espírito mais adequado à condição de felicidade após a morte. Assim, portanto, essa obra
caminho para a luz era, na verdade, uma estratégia para que os espíritos se preparassem e, assim, mais prontamente, se permitissem ser recolhidos no mundo espiritual pelas entidades benfeitoras. Situação diferente não acontecia no Nepal. 600 anos antes do nascimento de Jesus, nós teremos a figura incomparável de Siddhartha Gautama, o Buda, que veio ensinar o homem a mergulhar no seu interior, para libertar o homem das suas imperfeições, vencer as suas tentações, encontrar-se em plenitude através do Nirvana, executando através de suas ações o desinteresse pelo desejo da vida corporal, quebrando as algemas que prendem as almas ao ciclo da samsara, das reencarnações, e facilitando aos indivíduos o acesso à plenitude espiritual que o Buda chamava de Nirvana. O alcance da plenitude da alma, da libertação das paixões e da condição de nos tornarmos espíritos verdadeiramente despojados das características físicas e ingressarmos de maneira resoluta no mundo espiritual. Sim, também no Nepal, o invisível estava revelado para as criaturas através da percepção de que as almas, na verdade, os seres humanos, precisam experimentar o processo de lapidação das suas almas através do mecanismo das reencarnações, da roda de samsara, das mandalas reencarnatórias, nas quais os homens ficam cativos, encarnando e reencarnando até que eles consigam ter um padrão espiritual e libertar-se da sua pequenez e alcançar um novo estado de alma e assim, de maneira sucessiva e infinita, quebrando infinitas mandalas na direção do infinito. Assim também estava devastado para todos nós o infinito. Sócrates, na Grécia, 400 anos antes do nascimento de Jesus, também deu o seu contributo na identificação da necessidade da transformação do homem para o alcance da felicidade. Sua mensagem filosófica dividiu a história da filosofia em antes e depois dele. Ninguém conseguiu até hoje inventar um outro objeto de estudo que não seja o próprio homem. Antes de Sócrates, os estudiosos que existiam eram os chamados pré-socráticos, ou seja, vieram antes de Sócrates. E esses que vieram antes de Sócrates, eles investigavam sempre um objeto externo. Eles estavam sempre estudando o mundo que nos circunda, a natureza, as coisas que estão fora de nós. E Sócrates, então, propõe um outro objeto de estudo. Sócrates inaugura, na filosofia grega, o mergulho no eu. Inaugura o processo de investigação do próprio indivíduo. Não vou mais observar o mundo exterior, não vou mais apreciar as estrelas, a vida, a natureza. Não, 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 não. Meu objeto de estudo é o próprio homem. E desde Sócrates, ninguém mais inventou nenhum outro objeto de estudo. Nós estamos até hoje vivendo os desdobramentos do pensamento socrático. Sua doutrina baseava-se na ideia da existência do espírito e de que as almas humanas viveriam várias vezes sobre a Terra. E que através de um fenômeno em grego chamado de palingênese, que é o nascimento várias vezes, o homem voltaria ao mundo corporal tantas vezes quantas se fizessem necessárias,
para que ele conseguisse a sua liberdade espiritual ao alcance da felicidade. Sócrates revelava para nós a existência de um mundo causal, de um mundo formado pelo campo das ideias, um mundo fora da forma física, um mundo onde as ideias eram concebidas e as almas viviam. E os espíritos viviam nesse campo das ideias, e que, em função da necessidade de progresso, de perfeição e de felicidade, esses mesmos espíritos, percebendo-se ainda imperfeitos e infelizes, retornavam à vida física para se desembaraçar de suas imperfeições e, através das várias existências, voltar para o mundo espiritual em melhores condições do que aqui no teatro. Todas essas doutrinas, sem exceção, revelavam o invisível para todos nós. Todos esses homens chamados de iluminados trouxeram mensagens que, se eram diferentes na sua casca, produziam na sua essência as mesmas verdades. No âmago de todas essas doutrinas, 4 verdades fundamentais eram apresentadas. Primeira verdade, a existência da divindade que tudo criou. Todos eles falavam que alguém havia criado o mundo em que vivemos. Segundo, a existência da alma. Algo fora do homem existe e que constitui, por isso, o elemento essencial, a essência daquilo que somos. Terceiro elemento comum, todas as divindades, também além de criarem a humanidade, haviam criado um código de conduta e que nós deveríamos obedecer esse código, viver de acordo com esse código para agradarmos a divindade. Quarto e último, todos diziam que após a morte, nossa parte imperecível, a alma, ou como quisermos chamar, seria levada a um tribunal para ser avaliada se viveu ou não o código que a divindade havia oferecido. Aqueles que viveram conforme o código seriam felizes. Os que não tivessem vivido de acordo com o código experimentariam muitos sofrimentos do lado de lá da vida. Essas 4 funções, que eram os pilares essenciais das religiões, estavam presentes em todas as culturas de todos os povos antigos. Eu citei aqui hindus, nepalenses, egípcios, gregos, hebreus, mas essas verdades se disseminavam sobre todos os povos. Medos, persas, acadianos, babilônios, caldeus, cretenses, romanos, incas, maias, astecas, fenícios, vikings, todos os povos antigos tinham suas religiões e o invisível estava devassado para eles. Dúvidas? Podem perguntar. Quem tem dúvida? Aqui. Então, nós estamos no modelo híbrido, nós temos alguns companheiros aqui presencialmente e temos os companheiros virtualmente. Alguma pergunta? Pode abrir o microfone ou escrever aqui no chat, ou quem está aqui conosco, e eu falo por aqui para ficar. Podem ligar as câmeras, é só porque daí a Eu gente vou pegar um pouquinho de água e já volto, tá? Vou dar um pouquinho de água. Tá jóia.
Oi, temos dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Agora até melhorou, né? Um pouquinho. Acho que você mexeu assim no, no microfone, melhorou o áudio. Melhorou? Tá melhor agora? Sim, sim. Agora tá melhor. Eu acho que tá longe, né? É isso, assim fica melhor. Vamos lá. Pronto. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Tem aqui, olha, pergunta da Vanessa. Na sua opinião, Jorge, qual ou quais foram os fatores que fizeram com que as nações começassem a negar, ela coloca entre aspas, a negar o invisível, a vida após a morte? Quais foram os fatores que fizeram quem negar? Que fizeram com que algumas religiões começassem a negar o invisível, a negar a vida após a morte. Quais foram os fatores? Isso vai acontecer depois da chegada do cristianismo. Reparem que eu parei no momento anterior ao surgimento da mensagem cristã. E eu não falei de judaísmo, eu só falei de cabala. Temos mais alguma dúvida? Eu vou já tratar dessa questão, Vanessa, daqui a pouquinho. Alguma dúvida sobre isso? Dou-lhe uma. Tem aqui. A Tayane pergunta: como entender a vida após a morte como natural e não como misticismo vindo da ignorância, como encaramos na ciência? Então, como entender a vida após a morte como algo natural, né? Como encaramos na ciência, não como um misticismo vindo da ignorância, Na né? Da verdade, falta do conhecimento. Isso acontece porque essas notícias sobre o espiritual, elas vieram pela via da religião. No Egito Antigo, não havia ciência de um lado e religião do outro. O sacerdote era, ao mesmo tempo, o detentor da ciência e o detentor dos conhecimentos religiosos. É igual numa aldeia indígena. O pajé, ele ao mesmo tempo detém a ciência, porque ele conhece as ervas, ele sabe como curar as doenças do corpo físico, e ao mesmo tempo também é feiticeiro, ele conhece das ciências do espírito. Então ele une uma única pessoa a ciência e a religião num ponto só. Durante um bom tempo da nossa história antiga, a ciência ficou na mão dos sacerdotes. Então não havia conflito entre esses ramos do conhecimento. Num dado momento, começou a haver um distanciamento entre as verdades religiosas e as verdades científicas. E foi quando o homem começou a ter distância entre esses dois elementos que começou a se dar pontos de tensão entre ciência e religião, dando origem a uma série de dificuldades que a gente experimentou ao longo da história, que vão se tornar, assim, de maneira mais claras, a partir do advento do cristianismo, que é quando vão brotar na história da humanidade uma série de concepções que vão responder à primeira pergunta que foi feita à Vanessa sobre a questão do porquê que a gente passou a se afastar do espiritual. Então eu vou prosseguir, já que não há nenhuma dúvida específica sobre esse assunto para trás, eu vou seguir com as informações subsequentes no que diz respeito ao segmento da história. Tá bom? Pode ser? Sim, pode ser. Tá ótimo. Obrigada. Então vamos lá. A doutrina espírita fala que existiram 3 revelações na humanidade: o judaísmo, o cristianismo e o espiritismo.
e Buda, Krishna, Vedas, Sócrates, Egito, Cabala, Zaratustra, Confúcio, Furri, Hermes Trismegisto. Onde fica esse pessoal? Como é que se coloca esse povo nesse conceito das 3 revelações? As 3 revelações apresentadas pelo Espiritismo são as 3 revelações universais. Elas não se destinam a um povo específico. Elas se destinam para a humanidade como um todo e não para uma determinada região do planeta. Todas as doutrinas que eu falei anteriormente, sem nenhum demérito para nenhuma delas, elas são doutrinas focadas para uma determinada realidade de um povo. Então, quando os Vedas vieram, não vieram para a humanidade. Não vieram. A humanidade não entendia os Vedas. A humanidade não entenderia o Bhagavad Gita, nem o pensamento de Buda. Essas doutrinas, elas são muito profundas, trazem conceitos profundamente complexos, que o homem da época em que ela foi oferecida, o homem mediano, não conseguiria entender. Mas então por que ela veio? Ela veio porque ela não se destinava ao homem típico da terra. Elas se destinavam para os povos aonde elas foram proferidas, para atingir as almas migradas, extremamente inteligentes e atrasadas do ponto de vista moral, mas com um conhecimento imenso das questões de lógica, de raciocínio, de intelectualidade, para as quais essas mensagens faziam sentido. Então, dentro dos povos antigos, eu tinha sempre fundamentalmente 2 tipos de indivíduos. Eu tinha, de um lado, os espíritos que eram da Terra, os que haviam vindo naturalmente do processo evolutivo do planeta, almas simples, ignorantes de muitas coisas, ainda muito frágeis, muito voltadas para os fenômenos da chamada prova, porque eles estavam ainda aprendendo coisas novas, não tinham grandes vivências espirituais, portanto, eram espíritos ainda iniciantes e, por isso, ainda desconhecedores de muitas coisas, não dava para aprender tudo. Então, eram almas mais ingênuas, como crianças espirituais. E nos mesmos povos, espíritos extremamente inteligentes. Está com dúvida do que eu estou falando? Olha a literatura deles. Dá uma olhada no que esses homens faziam em termos de escultura. As suas obras, seus templos, seus prédios, não são almas ingênuas. A genialidade de suas construções, a habilidade nas suas artes demonstram claramente que não eram almas ingênuas, eram espíritos velhos migrados. Então, essas doutrinas, os Vedas, o Mahabharata, a Cabala e todas as demais que eu falei, não eram revelações universais. Elas eram revelações para os espíritos migrados para a Terra. É por isso que existiam os iniciados e o povo. Quem eram os iniciados? Os migrados. Aqueles que a gente gosta de chamar de espíritos exilados. Os migrados é que recebiam essas revelações. E o povo comum pegava um modelo de religião muito rasa, que era entregue para a humanidade, porque era o que eles conseguiriam entender. Mas os mais experimentados, os mais inteligentes, eles eram orientados com saberes secretos, que eram entregues de maneira muito particular. O pensamento de Pitágoras, oferecido na Grécia Antiga, em que os iniciados tinham que ter um pentagrama na mão para entrar nas reuniões secretas, em que Pitágoras revelava os segredos da reencarnação, do mundo espiritual e de todas essas coisas, só para os iniciados. O homem vulgo não podia receber. Então,
esta mensagem ela não tinha caráter universal. Ela se destinava a esses espíritos com que propósito? Despertá-los para que pudessem voltar para seus mundos de origem. O objetivo da relação desses conhecimentos era acordar esses espíritos que estavam na Terra, mas que poderiam, com o despertar espiritual deles, garantirem a condição mínima de retorno para seus mundos de origem. E foi exatamente o que foi feito. Essas revelações antigas, 5.000 anos, 6.000 anos, elas eram para os migrados. E quando elas foram chegando, revelando o espiritual para esses homens, eles foram despertando e retornando para seus mundos de origem, acordando espiritualmente e quebrando as algemas e voltando para seus lugares de onde vieram. E na medida em que eles iam fazendo esse processo de retorno, automaticamente as civilizações nas quais eles estavam encarnados iam entrando em declínio. É lógico. Se eu vou tirar os espíritos mais inteligentes de um determinado cenário e vou enganando o mesmo país para ser cuidado por pessoas medíocres, o lógico é que esses países entrem, esses reinos, esses impérios, entrem em decadência. Todos os impérios antigos viveram 5 fases: ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. Ascensão, apogeu, glória. Ascensão, glória, apogeu, declínio e queda. Então, sobe, chega no topo e cai. Por quê? Porque os gênios, os grandes administradores, os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes administradores desses povos voltavam para seus mundos de origem e os que ficavam não tinham habilidade técnica para comandar os seus impérios, que ruíam diante da incompetência dos que ficavam, promovendo assim o término dos grandes impérios. Dá uma olhadinha no Egito de hoje e olha o Egito dos faraós e pergunta: o que houve? A gente regrediu? Não. É que os espíritos que estavam lá não estão mais. A Grécia antiga, com sua filosofia, olha, regredimos? Não. Simplesmente os espíritos que encarnavam na Grécia naquele período não estão mais, isso não tem mais a pujança, a condição espiritual que tinha no passado. Então, são revelações que são oferecidas para os espíritos migrados e não para a humanidade como um todo. 1.300 anos antes do nascimento de Jesus, chega o momento de se oferecer a primeira revelação universal. Não é mais uma revelação para um povo. Não. Isso não é para migrado, não é para um povo específico, não é uma revelação voltada para uma determinada região do planeta. É uma revelação universal. A quem ela se destina? Todos os homens. Desde o mais culto, mais evoluído, até o mais humilde, o mais iniciante dos espíritos na Terra. Não dá para ser uma revelação profunda, né, gente? Não dá para você esperar que essa revelação, por ser universal, que ela vá ter uma profundidade escandalosa, que ela rasgue os horizontes de todas as criaturas. Não. Ela é uma revelação bastante simples. A primeira revelação, bastante simples. E note-se que quando se fala que é uma revelação universal, é uma revelação universal para o homem mediano. Porque não é para todo, 100% todo, porque nós encontramos algumas circunstâncias no planeta de certos espíritos que nem conseguiriam entender a primeira revelação. Então, quando eu digo que a todos, é considera a grande maioria do planeta, aquilo que cobriria
o padrão evolutivo típico do planeta. Mas, evidentemente, que eu tenho lá alguns indivíduos encarnados na Terra, inclusive, não conseguem ainda compreender uma revelação como a primeira que aqui chegou. Essa primeira revelação, ela é uma revelação muito simples, não fala de nada de vida após a morte. É muito esquisito, porque a gente falando dos Vedas, do Bhagavad Gita, falava de reencarnação, de migração, de conceito e tal. Cabala falando do caminho da evolução através da árvore da vida, das suas 10 sefirot, chamado Etzraim, em que você vai navegando pelos princípios da Cabala e vai evoluindo até chegar à plenitude. Primeira revelação até nada disso. Não fala nem da existência do espírito. Não tem nada. Se você pegar os 5 livros de Moisés, que é o primeiro revelador universal, não tem nenhum versículo falando de vida após a morte. Não tem nada, sabe? Abraão morreu, acabou. Jacó morreu, acabou. Não tem esse negócio, não, porque depois da morte, Abraão apareceu, ninguém aparece para ninguém. Morreu, está encerrada a conversa. Então, é uma revelação que não traz sequer a informação sobre a imortalidade da alma. Não tem nada. Puxa, mas é muito ruim, né? Não, não é ruim. É porque a humanidade não estava em condições de receber nada muito mais profundo do que isso. Os 10 mandamentos que constituem a lei de Deus, nós vamos perceber que 8 deles, 8, começam pela palavra não. O que quer dizer? Não ensina o que fazer, ensina o que não fazer. A gente usa essa técnica com criança, né? Não sobe na mesa. Não quebra, não mexe. Não mete o dedo na tomada. A gente orienta crianças assim, como se naquele período nós fôssemos crianças espirituais. Dos 10 mandamentos, 8 começam pelo não são. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás escultura embaixo da terra, nem em cima do céu, nem embaixo das águas. Não as farás, não as adorarás e não te prostrarás diante delas. Terceiro, não tomarás o nome de teu Deus em vão. Quarto desses mandamentos que começam com não. Não matarás. Depois, não adulterarás. Depois, não roubarás. Depois, não dirás falso testemunho. E o último, não cobiçarás. Só diz o que não fazer. Não diz o que fazer. E não fala nada de vida espiritual. Então, qual foi a vantagem dessa revelação? Ela veio dizer de Deus único. E aí você me dizer, é bobagem, Deus único, não sou nada. Deus único, vários deuses. Isso não muda as pessoas. Sabe, tem um só Deus, que tem vários deuses, dá tudo a mesma. Não, não dá. Porque se eu acho que existem vários deuses, um Deus criou a eles e outro Deus criou a mim e outro Deus criou a você. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. Porque foram deuses distintos que nos criaram e, portanto, não temos relação nenhuma entre nós. Mas quando eu digo o mesmo Deus que criou a mim, criou você, nós somos criaturas do mesmo Senhor, não te dá um sentimento de fraternidade, de identidade, de proximidade? Porque motivo vou guerrear para você se é o mesmo Deus que criou a nós? Não seríamos nós, então, irmãos, a partir do momento que temos um mesmo Criador? Ele deposita a primeira semente da fraternidade universal, porque vai lá em cima dizer que o Criador é o mesmo para todas as criaturas, mas ele não abre ainda a realidade da vida após a morte.
revelações universais, elas são entregues aos povos para que eles as divulguem, para que eles ofereçam as suas verdades para o mundo. Israel recebeu a primeira revelação com a missão de levar essa informação para os outros países, para os outros lugares da Terra. Israel fez? Não fez. Israel guardou a revelação para si. Considerou-se uma espécie de povo eleito. Olhava para os gregos e dizia: vocês podem saber tudo sobre filosofia, mas não conhecem o Deus único. Só eu conheço. Podem ser ótimos, mas não sabem nada. Pensam que sabem, mas no fundo não dominam coisa nenhuma. Olhavam para os romanos e diziam: vocês podem ser até donos do mundo, mandarem em todo mundo, acho que mandam em tudo, mas coitados de vocês. Vocês não passam de pobres povos politeístas, não sabem o que sabemos. Nós sabemos da existência do Deus único. E, lamentavelmente, Israel guardou esse conhecimento em si. Não ensinou. Não existe registros de que Israel tenha tido interesse de apresentar o Deus que eles conheciam para outros povos. Pelo contrário, criou-se uma espécie de um cerco ao conhecimento espiritual que eles possuíam, guardaram esse conhecimento para si, e no mundo antigo, o único povo que era monoteísta eram os hebreus. Todo mundo mais politeísta, e eles nem preocupados com o que os outros pensavam. O importante era que eles e somente eles conhecessem e vivessem as leis de seu Deus e, portanto, não deveriam partilhar com ninguém. Essa é a primeira revelação universal. A humanidade viveria 1.300 anos até a segunda chegasse. A segunda revelação, Jesus. A segunda revelação é o cristianismo, seu segundo revelador, Jesus. Primeira revelação, o monoteísmo, seu revelador, Moisés. Quando Jesus vem, é um momento muito singular. Por quê? Porque ele havia oferecido todos os missionários anteriores para despertar as almas adormecidas. Krishna, Buda, Sócrates, etc. Chacoalhando a humanidade, acordando vários que revoavam de volta para seus mundos de onde haviam vindo. Esses iluminados ofereceram suas doutrinas e acordaram muitos espíritos. Mas, mesmo tendo realizado um excelente trabalho de despertamento espiritual, muitas almas ainda continuavam adormecidas e não despertavam. Havíamos já recebido revelações diversas, encarnado na Índia, encarnado no Egito, ido para Israel, vai para um canto, vai para o outro, vive os hebreus. E nem assim despertaram das questões espirituais. É quando o próprio Cristo planetário, o Espírito responsável pelos destinos da Terra, resolve vir ao planeta para revelar o invisível planeta dele. Certamente nós deveríamos pensar assim: se Krishna, Buda, que não são o Cristo planetário, trouxeram uma revelação e foi um espetáculo, imagine a mensagem que o revelador segundo vai trazer. Imagine a beleza, a profundidade que o Cristo planetário vai trazer ao planeta. Ele vai rasgar o véu e vai mostrar tudo. Não acontece. Jesus não fala todas as verdades espirituais. Se você pegar Buda, Krishna e botar Jesus do lado, Buda e Krishna têm mensagens muito mais completas e profundas
do ponto de vista de orientação espiritual que Jesus. Nós que somos espíritas enxergamos falas de Jesus sobre reencarnação, mas é velado o que ele fala. Não é aberto como na mensagem do Krishna. A mensagem do Krishna é extremamente direta com relação aos renascimentos. Já no canto segundo do Bhagavad Gita, que é são 18 cantos. No segundo canto, a Arjuna pergunta para ele assim: como pode o espírito que ainda não alcançou a perfeição tornar-se o espírito perfeito? E o Krishna responde: da mesma maneira que o corpo troca de veste, o espírito trocará de corpo tantas vezes quantas se fizerem necessárias até alcançar a perfeição. Isso é o segundo, imagina o terceiro, quarto, quinto, 12º, 15º, ao 18º canto. O quanto Cristo não vai trazer para todos nós conhecimentos espirituais sobre reencarnação, de causa e efeito, evolução e mais uma quantidade imensa de verdades espirituais. Jesus não tem isso. A doutrina de Jesus está centrada fundamentalmente em 2 pontos. 2. O primeiro deles, o amor. Ele não fala de encarnação abertamente, mas de amor. De amor ele fala muito abertamente sobre isso, fala do amor ao inimigo, do amor ao próximo, amor a Deus, o amor a si mesmo. Ele fala de amor o tempo todo. Então ele é o arauto do amor. É a essência de sua mensagem. Por que Jesus não fala da reencarnação? Por que ele não trouxe logo esse tempo de uma vez, para revelar de uma vez logo tudo? É importante lembrar que Moisés não está falando nem de imortalidade, nem de nada. E a reencarnação, o conhecimento dela, não é garantia de evolução espiritual. Não é. Na obra 2000 anos, o personagem mais evoluído que temos dentro da obra é Lívia, a mulher de Publio Lentulus. Ela pouco fala sobre encarnação. O que ela fala sobre isso é muito velado, quase como que um conceito longínquo da cabeça dela. Mas o que ela fala mais? Ela fala mais de amor, de renúncia, de resignação, de entrega. E isso é o suficiente para garantir a ela uma condição espiritual diferenciada no mundo espiritual. E, ao mesmo tempo, nessa mesma obra, nós temos um outro personagem chamado Araxes, que é um egípcio conhecedor de todos os mistérios do mundo espiritual. Sabe tudo sobre reencarnação, sobre de causa e efeito, sobre mediunidade. Nossa, Araxes sabe tudo. Vai fazer veneno para matar as pessoas, para cegar as pessoas. Araxes é o assassino da trama. É o urdidor do mal. É uma das entidades mais perversas do livro, é o que mais conhece de mundo espiritual. Saber as verdades do espírito não é garantia de evolução. Então, se nós tivéssemos que escolher entre pegar a reencarnação e pegar o amor, para qual lado penderia um governador planetário? O Cristo fez a escolha correta. Porque o amor salva, conhecimento espiritual nem sempre. Sua mensagem, portanto, tem 2 pontos, são 2 pilares. O primeiro, o amor. E o segundo, a imortalidade da alma. Devassar o invisível. A ideia de que existe uma outra vida além dessa é figura frequente nas suas pregações. Que vamos ver depois. Vai ver no Reino dos Céus. Ora, ele fala que o Reino dos Céus é dentro de nós.
Ora, ele se refere ao reino dos céus como sendo algo fora da criatura humana. É hora dentro, é hora fora, hora dentro, hora fora. Mas ele fala demais sobre vida após a morte. Mais sobre isso. A única das parábolas de Jesus que tem personagem, que tem nome, é a parábola de Lázaro e o rico, que fala de um rico e de pobre que vivia na frente da casa do rico. O Lázaro, que era o pobre, desencarna e vai para o mundo espiritual. Aí Jesus vai contar no mundo espiritual, porque essa ideia de que tem mundo espiritual não era um conceito muito discutido pelos rabinos da época. Aí ele vai contar uma parábola que o Lázaro morre e vai para o espiritual. Lá no mundo espiritual, ele está reunido no seio de quem? No seio de quem que o pobre Lázaro estava? No seio de Abraão. O mesmo Abraão que morreu em Moisés e desapareceu da história, Jesus vai resgatá-lo e dizer: Abraão vive. O mundo espiritual é uma verdade. Abraão estava vivo com Lázaro no seu seio, cuidando dele. Existe vida após a morte. Ele vai falar sobre isso o tempo todo. E o que é mais impressionante, Cristo falou, Buda falou, Sócrates falou, a Cabala falava, os Vedas, todo mundo falou. Mas só Jesus aparece materializado após a crucificação para dizer aos discípulos: não é filosofia. É de verdade. Olha aqui como tem vida após a morte. Ele volta após a morte para não simplesmente pregar sobre a imortalidade, mas para demonstrar em si, no seu próprio ser, a realidade imortal da criatura humana, rasgando esses conceitos equivocados que poderiam existir sobre a vida após a morte. No Templo de Jerusalém, haviam dois espaços distintos. Um chamava-se Kodesh, santo. A outra parte, bem mais reservada, chama Kodesh HaKodashim, o santo dos santos, o sagrado do sagrado, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano para um momento de transe. Lá nesse Kodesh HaKodashim estava guardada a Arca da Aliança. Grande tesouro do judaísmo, porque dentro da arca estavam as tábuas da lei, o cajado de Moisés, um pouquinho do maná, e separando o Kodesh do Kodesh HaKodashim, havia uma cortina chamada Parohet, uma cortina que separava um espaço do outro. As pessoas olhavam pelo véu do santuário e não conseguiam enxergar o que tinha lá dentro. O véu não permitia enxergar o que tinha por trás do véu. Mas se sabia o que tinha, você não podia ver. Mas era assim. Os evangelhos dizem que quando Jesus expira na cruz, pode pegar lá no evangelho de Mateus. Quando Jesus expira na cruz, diz que o véu do santuário rasgou de cima e baixo. De cima e baixo. O véu do santuário rasga, ou seja, não há mais segredos. O Kodesh HaKodashim passa a servir por toda pessoa, porque o santuário está rasgado. O véu rasgou, eu vejo tudo. Está devassado o invisível. Está entregue à humanidade o conhecimento de todas as coisas. Então, a desencarnação de Jesus, do ponto de vista simbólico, levou para trás de nós essa imagem de que existem coisas sagradíssimas e que os homens não podem acessar em função de não terem grandeza para isso. Cristo está. O que tem de mais oculto para ser revelado? Que o amor é a lei do universo. Ele vem falar da imortalidade, vem contar que existe vida após a morte, e as duas revelações estão entregues à humanidade. As revelações são entregues e cabe a um judeu chamado Saulo, da cidade de Tarso,
que, convertido ao cristianismo, passa a botar o nome Paulo de Tarso, a missão de tirar o atraso da divulgação da mensagem da primeira revelação. Paulo de Tarso, quando divulga o cristianismo, traz junto os conceitos judaicos. A lógica de Paulo não é a lógica cristã, é uma lógica judaico-cristã. Então, ele atrela as duas revelações e diz: a revelação de Jesus precisa da primeira para se encaixar. Por isso que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento, porque Paulo pegava as duas juntas. Se Paulo pregasse só o Novo Testamento, ele ia ter conectado a Bíblia, o Antigo Testamento no primeiro. E é tão interessante como os cristãos acham que tudo é uma coisa só, que se você perguntar para um cristão, como é que a tua doutrina explica o surgimento da vida? Como é que a doutrina cristã fala como é que tudo surgiu? O cristão vai dizer, foi Adão e Eva que criou. Não. Isso é pensamento judaico, isso aí é lá judaísmo, isso aí é judaísmo. Quero saber o cristianismo, o que é que o cristianismo diz de como foi que o mundo surgiu. Sabe qual é a resposta? Não tem. Porque o cristianismo realmente não se apresentou com uma teoria teogônica de como é que tudo surgiu. E ele conecta-se necessariamente à primeira revelação para ela lhe dar suporte histórico, e assim a gente construir em cima dos conceitos judaicos os novos valores, que são os valores do amor que Jesus trouxe, inaugurando para nós uma nova etapa, a etapa onde o amor preside a vida e a imortalidade vai para o centro das nossas discussões, mudando completamente o ponto de vista da criatura humana e transferindo a felicidade deste mundo para o mundo futuro. Dúvidas? Vou deixar vocês se organizarem, vou buscar mais água, já volto. Excelente, né? A Ana tinha colocado aqui, fica aí a dica, né? Ela disse que teve uma palestra também com o Jorge, Eu Novo no Mundo Novo, onde ele fala, né, sobre essa questão da migração dos espíritos. Nino, quando ele voltar, você abre o microfone e faz a pergunta. Tá certo. Beleza. Excelente, né? Muito bom. Nessa volta que ele faz lá atrás, contextualizando tudo. Jorge, o Nino tem uma pergunta. Oi. Jorge, veja, acompanhando você desde o início dos Vedas, Cabalas e outras doutrinas que tiveram antes do Cristo, que acreditavam no Deus único, a existência do Espírito, a comunicação do Espírito e tudo que a gente acredita hoje, eu, na minha cabeça, não sei se eu estou certo. Ali parece mais que eles estavam com o livro dos Espíritos na mão. Parece que eles estavam lendo o livro dos Espíritos, mostrando o Deus único, a existência do Espírito. E quando você falou de outra doutrina também, que parece que eles falavam a saída para a luz, o caminho para a luz, parece mais que era o Evangelho de Jesus, mostrando essa luz que Jesus veio nos mostrar, esse caminho. E a profundeza como você fala dessas doutrinas passadas antes de Cristo, muito profundas, como você frisa bem, muito profundas, as que a gente tem hoje, ou são doutrinas que hoje podem voltar? Porque quem trouxe aquelas doutrinas, como eu entendi, foram espíritos mais evoluídos que vieram de outros planetas trazer, mas não seguiu
porque os espíritos que estavam nascendo aqui, que somos nós, digamos assim, principiantes, ainda não tínhamos a capacidade de compreender tudo aquilo, que hoje começamos a compreender. Aquela doutrina, aí vem a minha pergunta, aquela doutrina vai voltar um dia para nós com aquela profundeza e a clareza? Será? Ou a gente já tem que é o Consolador? É o Espiritismo. É o Espiritismo, né? Isso. É o Espiritismo. É o Espiritismo. É o seguinte, olha só. Se você pegasse o homem típico do século XIII e mostrasse os Vedas para ele, ele não conseguiria entender. Se pegasse um homem do século XIV e oferecesse para ele o Bhagavad Gita, ele não conseguiria entender. Por quê? Porque o homem do século XIII não tinha a condição de compreender isso ainda. Mas hoje, na condição que nós estamos hoje, eu olho para os Vedas, eu leio e digo, eu estou entendendo o que o cara está dizendo. Eu entendi o que ele falou. Eu pego o Bhagavad Gita, eu leio e digo, eu entendi o que o cara disse. Eu compreendo o que ele fala. A conclusão que a gente chega é que nós estamos hoje com o grau de maturidade intelectual que tinham os espíritos para os quais esses textos foram escritos há 5.000 anos atrás. Qual é a conclusão? Só um instantinho. Qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? É que nós temos hoje a maturidade que eles tinham há 5.000 anos. Conclusão do raciocínio. Nós estamos hoje na condição intelectual dos espíritos que migraram para a Terra, saindo de uma condição de provas e expiações para a regeneração. Então, qual é a conclusão final? Nós somos espíritos semelhantes a eles. Estamos no padrão que eles estavam. Ou seja, estamos maduros para a transição. Essa é a maior prova de que estamos na transição planetária, porque nós conseguimos ler e entender as obras dos espíritos que migraram no período da construção da evolução da Terra. Não sei se me passo claro no que quero dizer, mas assim, estamos na estatura dessas almas, então, portanto, posso dizer, a transição planetária está em curso, porque eu estou no mesmo padrão dos espíritos que chegaram aqui migrados, então eu estou no padrão de migração, estou na etapa que se migra. Então, nós estamos vendo esse período. Mas é isso mesmo, o Espiritismo é a representação dessas doutrinas antigas. E o que é mais bonito, Nino, é que Kardec não instruiu a doutrina a partir dessas verdades antigas. Ele constrói a partir da revelação dos Espíritos, e quando ele vai compondo o mosaico, o resultado que dá que estava lá atrás. A verdade é uma só. À medida que a gente vai conhecendo, vai descobrir que tudo, no fundo, está tudo muito interligado. Ok? Só para complementar, que se ouve muito, eu ouço muito aí no Brasil, algumas pessoas, alguns espíritos, falando da doutrina que está, como se diz, desatualizada. Como é? A doutrina pode estar desatualizada se é dos espíritos, não é do homem a doutrina, é dos espíritos. Não. Na verdade, você pode encontrar algumas pessoas que possam até estar dizendo isso, mas elas não são elas são a minoria. A maciça maioria dos espíritas não considera desse jeito, não.
Até porque nós observamos que até agora não houve nenhuma questão que o Livro dos Espíritos tenha proposto que foi revista pela ciência. Nada. Ao contrário, muitos conceitos que o Espiritismo colocou lá atrás, a ciência agora está confirmando o que ele dizia. Então, nós não temos esse tipo de situação assim, de maneira expressiva no movimento espírita. Agora, é claro, o movimento é muito grande, tem muita gente, tem gente que pensa de todos os gêneros, todo tipo de modelo de pensamento. Vai aparecer algum, de repente, com ideia, mas eles não constituem parcela expressiva das pessoas. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Muito obrigado pela sua resposta. Posso continuar? Olha, nós temos um horário, como é que é isso? Vamos falar de horário. Exato. Nós combinamos até agora, 8h30 aqui, 1h30 da manhã aí já no Brasil, né? E 11h30 da noite para os nossos 1h30. companheiros do Canadá lá do lado leste. Então, bom, nós todos estamos assim aproveitando demais, com certeza, mas como a gente está no horário combinado, a gente tem 2 minutinhos e a gente gostaria de saber se você quer Eu fazer quero uma responder as duas consideração. perguntas. Isso, final, exatamente. E ao final, você pode fazer uma prece para nós, uma prece finalizando, depois que você terminar? Jorge, Posso sim, mas eu quero responder as duas perguntas que ficaram pendentes. fica à Uma vontade. delas é por que as religiões abandonaram o espiritual, e a outra pergunta eu esqueci. Porque ainda da questão Da da Vanessa. falta da... então, da Vanessa, que foi... quais foram os fatores que fizeram com que as religiões começassem a negar o invisível? E a outra pergunta da Tayane, como Certo, e a entender a vida Bárbara? como entender a vida após a morte, como algo natural, e não misticismo, Sim, perfeito. tá? Então vamos lá. Por que houve esse distanciamento? Porque no judaísmo havia uma tentativa de evitar o contato com o mundo espiritual. E quando o cristianismo se difundiu na Europa, se difundiu atrelado a algumas verdades cristãs, e o período de forte intolerância religiosa que o cristianismo promoveu, levou fogueira, tortura, perseguição, massacre, intolerância, guerras, violência, de todas as criaturas que pensavam diferente deles. Então, o resultado dessa circunstância é que essas entidades, à medida que elas foram reencarnando e trazendo essa perturbação para o nosso mundo, elas foram afastando a religião do espiritual. E nós fomos fazendo um movimento muito infeliz que foi conectar religião e poder. E aí a gente foi perder a espiritualidade. Mas qual foi a razão principal? Os medíocres assumiram o comando da religião, porque as aulas mais graduadas foram retornando, e a gente, durante a Idade Média, ficou entregue a um conjunto muito ruim, que éramos nós, e aí nós metemos os pés nas mãos, corrompemos o cristianismo e fizemos isso. Criamos uma doutrina de perseguição e aí afastamos a doutrina do espiritual. E a segunda pergunta é como a gente faz para lidar com a questão natural com a morte. É porque a morte sempre foi muito tratada pelo fenômeno da religião, sem o tratamento técnico que a ciência dá. Só no século XIX, com o advento do espiritismo, nós podemos tirar essa capa mística que a religião cobriu todos os seus conceitos e contemplar de maneira muito natural a morte, a vida, a comunicabilidade com os espíritos, sem essa coisa tão fantasmagórica que nós vestimos a comunicabilidade com os espíritos ao longo de todos esses séculos. É por isso que nós temos esse perfil tão estranho na identificação, na compreensão sobre o que seja a vida imortal. Então, nós fizemos esse movimento de afastamento do espiritual e criamos uma doutrina diferente. E por isso ficamos sem essa leitura. E, ao mesmo tempo, essa religião mística, apavorante e com medo da ciência, gerou todas essas questões.
E só para concluir a minha fala, foram exatamente os equívocos da religião que fizeram surgir no século XIX o materialismo que está vigente na sociedade até os dias de hoje. Nunca na história da humanidade o materialismo dominou o pensamento humano. Isso acontece em função dos excessos da religião e a gente vive uma carência de Deus, uma secura do espiritual também, porque fizemos muita bobagem em nome da religião. Cabe a nós, portanto, agora resgatar a religião para o local exato, mostrar aos homens que muito mais importante do que religião é nós desenvolvermos espiritualidade, porque esse sim é o grande, grande, grande objetivo das nossas vidas, conectarmos-nos com o divino e nos descobrirmos como filhos de Deus. Vamos orar? Senhor dos nossos corações, deita as tuas bênçãos de paz sobre as nossas almas frágeis e nos ensina a perceber o majestoso investimento que tu fazes em nós há tantos milênios, para que aprendamos as verdades espirituais e alcemos voo na direção do infinito, em busca dos mundos de onde já viemos no passado, dos quais nos perdemos pela nossa insistente teimosia de avançar na direção da luz. O amor infinito que tu tens pelas tuas criaturas nunca cesse de cessar sobre as nossas almas carentes de paz, para que consigamos despertar, enfim, para os propósitos superiores da vida, promovendo em nossas almas as transformações tão esperadas e descerrando diante dos nossos olhos os majestosos horizontes plenos de paz e de felicidades reservados para os corações que amam. Assim te rogamos, Senhor de todas as coisas, que abençoes os nossos esforços de conhecer, de nos aproximarmos da tua lei e de vivermos aquilo que já sabemos. Que o amor que tu tens por nós e que precisamos desenvolver possa finalmente brotar nas nossas almas. Assim, construirmos o futuro ditoso para as nossas almas, pleno da certeza da imortalidade da alma, da tua proteção divina, do entendimento maior sobre o sofrimento interior e as condições de entendermos, Senhor, oculta em cada lágrima e em cada sorriso que encontramos pelo caminho. Assim nós te rendemos graças por tudo que tu tens nos oferecido. E te pedimos que continues a nos abençoar e a nos proteger, para que os nossos corações desbrochem e nós encontremos o caminho para a luz, do qual nos perdemos há tantos e tantos milênios atrás. Para que reconectemos o fio invisível que nos liga a ti, devassando o invisível às nossas almas e nos agasalhando nos teus braços de paz, da certeza do teu amor e da tua misericórdia, despeito de todas as nossas fragilidades, nos ama incondicionalmente e não cessa de abrir as portas do céu para que possamos chegar a ti. Obrigado por tudo, Senhor, e nos guarda na tua paz.